Adquirir as coisas é muito bom, mas chega num ponto que limita, não faz mais sentido. Mas existem coisas que não superam, que é a presença de Deus bem pertinho da gente, que é a presença do Senhor bem pertinho de você, aleluia, que é a presença dele no teu quarto, aleluia, é quando você tem a certeza de que o Salmo 91 se aplica na tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é o meu escudo, Ele é a minha salvação. Eu não temerei o que me possa fazer o homem, porque nada disso mais me importa. Aleluia, aleluia. E a certeza de que a gente pode ter tudo, mas sem Jesus a gente não tem nada. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Vamos colocar de pé para ler a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro respondendo disse: Tu és. Se Jesus tivesse perguntado para nós, a gente ia passar vergonha. Tu és o? Amém, glória a Deus. Pode sentar. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre quem é Jesus. Parece tão simples de responder, parece fácil até de ter essa resposta, mas vamos ver se realmente é. Se eu perguntar aqui para todos vocês que estão aqui, quem é Jesus para você? Talvez muitos vão me dar a mesma resposta, mas eu tenho certeza, não duvidando da capacidade intelectual, nem da experiência de cada um, mas eu sei que vai ter muita resposta clichê, aquela resposta programada, aquela resposta pronta, não é verdade? Vai ter muita resposta sim, mas nessa noite eu gostaria que você começasse a pensar, se você tivesse que escrever uma redação, com início, meio e fim, sobre quem é Ele para você, e não quem é Ele para mim, quem é Ele para você, o que Ele significa para você. Diante disso, eu quero estabelecer aqui alguns conceitos, começando pelo um conceito histórico, sobre quem é Jesus. Há uma tendência hoje, muito grande, entre os jovens, por exemplo, ao ateísmo, a negação da divindade de Cristo. Acreditam na existência de Deus, mas muitos duvidam da divindade de Cristo. E isso é até comum hoje, entre os jovens, entre os estudiosos, entre a geração, entre a nova geração. Na Europa também isso é mais do que comum, e a gente vai chegar lá nesse contexto aí da Europa, onde o evangelho é praticamente esquecido, a igreja morta, considera-se já um continente pós-cristão. Quem é Jesus no conceito histórico?
Historicamente, o homem Jesus, há poucas controvérsias que negam a existência dele. Eu gosto muito de assistir alguns documentários, quando julgo interessantes, eu acompanho, assisto. Recentemente eu assisti um documentário de uma jovem que mora na Europa e cristã por influência familiar, mas não cristã praticante. Então ela não tem muito conteúdo teológico nem religioso. E ela começou a fazer essa pesquisa. E sobre a juventude, sobre os europeus, ela chegou à seguinte conclusão que eu também cheguei. Negam a existência de Deus ou a divindade de Cristo, não por convicção. Eles não têm convicção. Simplesmente porque não precisam. Não por convicção, porque aprenderam que não precisam. Por que eu preciso dele? Se você for observar das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia é exatamente isso. Rico estou e de nada tenho falta. E Jesus estava do lado de fora, porque foi para essa igreja que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então a melhor igreja para se congregar, Jesus não estava dentro dela. Se você for observar, a igreja de Laodiceia era a melhor que tinha para se congregar. Rica, de nada tinha falta, não tinha problemas, mas tinha o mais grave de todos. Jesus não estava dentro dela. E por que ele não estava lá dentro? Porque se ele estivesse lá dentro, João não teria escrito, eis que estou à porta e bato. Ele estava do lado de fora. Para essa igreja, ele representava alguma coisa, mas não tudo. Por quê? Porque ela não precisava de nada. De nada eu tenho falta. E ao longo desse tempo aqui que nós vamos meditar, eu vou entrar também um pouco nesse de nada eu tenho falta. Porque o nada tenho falta é momentâneo. Porque em algum momento da vida a gente vai sentir falta de alguma coisa. Então, nesse contexto histórico, sobre quem é Jesus, há poucas, além da questão de não ter explicação, de simplesmente não sentir falta, mas não tem conteúdo e também não tem nenhum argumento teológico, nem tecnológico, ou seja, não tem nenhum argumento histórico para negar a existência de Cristo. Entre os estudiosos, e aí eu não estou dizendo, tirando fora os religiosos, dentre os estudiosos históricos, não tem mais quase nenhuma polêmica acerca da existência de Cristo, ou da existência de Jesus, o homem. Isso é sacramentado. Não tem evidências arqueológicas da existência de Alexandre o Grande. Não tem evidências arqueológicas da existência de Alexandre, nem de Pitágoras, nem de Platão, nem de outros famosos dessa época. O conteúdo histórico acerca deles são os escritos encontrados 500 anos depois. Acerca de Jesus, não resta mais dúvida, além dos evangélicos, que é um conteúdo histórico e comprovado, também por aqueles que não eram cristãos, mas que se encontram nos manuscritos encontrados pela arqueologia no 2º século ou 50 anos depois da morte de Cristo, que comprovam a existência desse homem. Escritos por Epitáfio, ou por Tácito, melhor dizendo, por Serapião, por Flávio Joséfo, por outros daquela época, que não eram cristãos,
mas que nos manuscritos encontrados, atribuídos a essas pessoas, historiadores e imperador, fala-se da figura desse personagem, Jesus. Então, historicamente, hoje não tem como refutar a existência desse homem. O homem. Só que para nós ele é mais do que esse homem. Ele é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vendo de um conteúdo histórico em que todas as profecias apontavam para o seu nascimento e para a obra que ele realizaria, nasce Jesus de uma forma impensada, de uma forma complexa até, de uma virgem chamada Maria, de um pai chamado José, entendendo que na época dele, provavelmente ele não tinha muitas pessoas da idade dele, porque quando ele nasceu, todas as crianças de 2 anos para baixo foram mortas. Herodes teve a perseguição e a matança às crianças daquela época. Então o nascimento de Jesus, o momento desse nascimento foi trágico, foi sanguinário. Por essas razões, há conteúdos históricos suficientes para compreendermos e entendermos e afirmar sem sombra de dúvida, baseado obviamente naquilo que é o nosso manual de fé, que é a Bíblia Sagrada. Mas se precisar de livros complementares, ainda que a Bíblia não precise, mas se precisar a gente também tem, para afirmar que Jesus, o homem, até o ateu mais fanático hoje concorda, mas que tem argumentos, ele concorda que esse homem existiu. E o que altera no nascimento desse homem? Altera o calendário, altera comportamento governamental, altera comportamentos sociais, altera comportamentos religiosos da época, faz ferver ou faz enfervecer na sociedade da época uma expectativa muito grande de uma libertação judaica, de um confronto com o Império Romano. Ele carrega atrás de si toda essa expectativa. Aprende na escola de profetas, junta-se a ele alguns homens que se tornam discípulos e depois apóstolos, convive com ele algum período, convive com ele algum tempo, e dentro desse contexto aqui que nós lemos, se você voltar aí no contexto, Jesus tinha acabado de realizar alguns milagres. Milagre da multiplicação foi logo antes. Teve encontro com a mulher Ciro-fenícia, no mesmo percurso. Os milagres estavam acontecendo. Os fariseus e saduceus então chegam perto de Jesus e pedem um sinal, como é comum até hoje. Esperamos ver algum sinal. Se vier algum pastor aqui que tem o dom de cura, essa igreja lota, sim ou não? Porque eu também já fui para ver. Se vier aqui algum profeta, também com certeza vem mais pessoas do que hoje. E muitos vão sentar aqui na frente para estar no raio de visão do pastor, para ver se é lembrado, se Deus lembra dele para receber uma profecia, sim ou não? Outros fazem questão de olhar para o pastor para ver se Deus tem alguma coisa para ele. E esse povo aqui que seguia Jesus era a mesma coisa.
Na segunda multiplicação dos pães, a Bíblia fala que a multidão seguiu Jesus esperando comida, esperando ver alguma coisa. Herodes, quando prendeu Jesus, queria que ele fizesse algum sinal, como mágico. Ver milagres é muito bom. Ver Deus agir de forma milagrosa é muito bom. É maravilhoso, é inesquecível. Alguém aqui já teve a oportunidade de enxergar um milagre visível aos seus olhos? De enxergar, de ver acontecer? O primeiro que eu vi foi na cidade de Uberlândia. Não lembro mais o nome do pastor, era num congresso dos Gideões Missionários, no Parque do Sabiá, e eu vi uma mulher gorda subir no altar ou no palco que estava para receber oração, e o pastor chamou as pessoas enfermas para receber oração, e eu fiquei de olhos abertos para ver. Sem Ozempic, sem Monjaro ou sem outra similar, eu vi essa mulher murchar. Ela desceu segurando a saia, porque a gordura dela era inchaço, retenção de líquido. E eu com os olhos abertos, eu vi ela fazer isso aqui. Eu vi ela descer do altar assim. Foi o maior que eu presenciei. Talvez você também já presenciou. Essa multidão aqui presenciou. A turma enfiando a mão no cesto e o peixe não acabando. A turma pegando pão e pão brotando da cesta. Porque ao contrário do que muitos pensam, depois da oração pelos pães e peixes, não criou-se uma multidão de peixes e nem uma multidão de pães. Era a mesma quantidade, só que era retirado o pão e o pão continuava no cesto. Era retirado o peixe e continuava peixe no cesto. Só que essa multidão estava atrás de comida e de ver essas coisas. Os saduceus procuram Jesus e querem ver um sinal. E aqui eu posso afirmar para vocês que Jesus ficou extremamente incomodado com isso. Ele ficou incomodado com isso. Porque até hoje, se crê em Jesus ou se busca onde Ele está, não pelo que Ele é, mas pelos sinais que Ele pode produzir, pelo movimento que pode causar onde Ele está. E eu afirmo para você, sem medo de errar, isso incomoda o Mestre, porque Ele espera de nós mais do que isso. E aí Ele para e pergunta para os seus discípulos, que estavam convivendo com Ele, dia e noite: quem que é esse povo aí? O que eles falam de mim? Porque Jesus andava e uma multidão atrás dele, sim ou não? Quantos elogios vocês acham que Jesus recebeu? Quantos agradecimentos Jesus já teve? Mas talvez nenhum desses tocou o coração dele. A mulher que tinha fluxo de sangue, sim. A mulher cirofenícia, talvez, também. Mas não o suficiente para ele se dar por satisfeito. Porque quando Jesus pergunta para os discípulos, se você for lá em Lucas no capítulo 9, nesse mesmo fato, a Bíblia fala que Jesus saiu, deixou a multidão e foi orar. Já estava próximo da sua morte. E ele pergunta para os discípulos: quem que esse povo fala que eu sou? Aí os discípulos respondem: olha, uns falam que você é Elias. Preste atenção nisso. Uns falam que você é Elias. Por que Elias? Porque através de Elias se realizou milagres. Elias realizava milagres. E eles estavam vendo milagres acontecer. Com Elias, com Eliseu.
Teve milagre de alimentos. Teve multiplicação de azeite. Teve a fome tirada da panela com o seu sucessor. Mas enfim, nessa mesma época teve milagres. Então tu és Elias. Uns dizem que você é Elias. Outros, que você é Jeremias. Por que Jeremias? Jeremias, pela palavra, é considerado como um muro. O muro só é uma barreira. Muro não ataca e nem defende. Muro é um obstáculo. Outros, que você é Jeremias. Que você é uma referência. Nada além disso. E Jesus insiste, ou outro dos profetas, ou qualquer outro profeta. Aí Jesus muda a pergunta e fala para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E você? E eu? Quem vocês dizem que Jesus é? Quem nós dissemos ou afirmamos que Ele é? E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, obviamente, tinha que ser Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo, ou foi o próprio Deus quem te revelou. No livro de Lucas, Jesus dá uma recomendação para os discípulos: isso que eu perguntei, o que vocês responderam, não diz isso para ninguém. E eu sempre fiquei encucado porque que Jesus proibiu os discípulos de dizer isso para alguém. Porque a revelação de quem é Jesus não se dá de forma natural. A revelação de quem Ele realmente é só se dá pela fé e não pela palavra de alguém. Só se dá pelo convencimento, e esse convencimento for do próprio Deus ou do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: não conta para ninguém, porque se alguém quiser acreditar, vai acreditar de outra forma, e não pelo que eu faço. Nós podemos estar convencidos de que milagres acontecem. Já leram na Bíblia que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome oramos pelos enfermos e eles foram curados, em teu nome profetizamos, e ele irá responder: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ora, você consegue imaginar alguém profetizando e Jesus dizer para ele: eu não te conheço? Você consegue imaginar alguém orando por você e você sendo curado e Jesus dizer: eu não conheço essa pessoa? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? O que Ele representa na sua vida? Na verdade, qual é a intenção de Jesus com a igreja? Qual a intenção de Jesus com você? Por que você acredita nele? Porque é cômodo? Porque é tranquilo? Porque você precisa? Ou porque você o ama? Ou porque nós o amamos, independente do que ele faça, ou do que ele vai fazer? E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui eu volto no Antigo Testamento, quando Moisés estava discutindo com Deus, e Deus fala com Moisés para ele ir diante de Faraó. Jesus está perguntando para os discípulos: quem dizeis que eu sou? Deus deu essa resposta para Moisés. Moisés pergunta para Deus: tá, eu vou diante de Faraó, eu sou perseguido lá no Egito, eu sou acusado de homicídio lá no Egito, 40 anos depois, você manda eu voltar lá. Não sei, mas eu acho que naquela época homicídio não prescrevia. Você manda eu voltar lá, e diante de Faraó, meu irmão de criação, falar para ele simplesmente que eu vou tirar 2 milhões de pessoas lá de dentro, 2 milhões de pessoas lá de dentro.
Eu vou tirar toda a mão de obra barata que ele tem de dentro do Egito e vou levar. Beleza. O que eu vou dizer para ele? O que Deus respondeu para Moisés? O que eu vou falar para ele? Quem me mandou fazer isso? Diz para ele que eu sou, te enviou. Sabe o que eu entendo, Paulo? Quando Deus responde isso, ele fala assim: Moisés, talvez você não tenha tanta certeza de quem está falando com você. Fala para Faraó que ele vai saber. Avisa Faraó que ele vai saber. Avisa para os deuses do Egito: quem sou eu? Fala para os deuses do Egito, para Faraó, esse semideus. Fala para ele que eu sou, está chegando. Avisa para ele, ele vai saber, ou ele vai entender quem eu realmente sou. Então Deus fala para Moisés: eu sou. Fala para ele que eu sou, te enviou. O próprio Jesus respondendo depois para os discípulos: eu sou o que sou. Está explicado? Não. Concorda? Está explicado? Não. Diga para ele que eu sou. Ainda que a origem vai dizer Yahvé, ou Jeová, eu sou o que sou. Na resposta dos discípulos, convivendo com Jesus, vivenciando milagres, libertações, vivenciando todo esse clima ao lado do mestre, percebam que nenhum deles fala assim: uns dizem que você é Abraão, outros dizem que você é Jacó. Por que não? Porque Abraão era o top do top do top. Abraão, para aquele povo, é inigualável. Não se podia comparar com Abraão e nem com Jacó. Lembram da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Quando Jesus se revela para ela, ela pergunta assim: és tu maior do que nosso pai Jacó? Ela não falou nem Abraão. És tu maior do que Jacó? Para os discípulos e para o povo, no capítulo 22 de Mateus, Jesus chega num determinado ponto da conversa, que ele fala o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, e eu sou o Deus de Jacó. E depois ele teve que sair vazado, porque isso para eles foi uma afronta. Nem para os discípulos, que conviveram com ele o tempo todo, nem todos responderam, somente Pedro. Porque se fosse fácil de responder, aquele que era mais próximo talvez tivesse respondido. Mas sabe quando nós conhecemos quem realmente é Jesus? Na verdade, a gente realmente conhece quem realmente Ele é. Infelizmente, é na hora da maior dor, ou da maior necessidade. Além de você vivenciar os milagres, você passa a entender quem realmente Ele é. Deus deu testemunho de Jó para o diabo: tem visto meu servo Jó? Reto, temente a mim, se desvia do mal. Tira tudo de Jó. Jó dá um testemunho fantástico. Depois de perder tudo, Josimar, perde família, perde filho, perde tudo, e ele fala assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Chega num ponto, Jó, mesmo sem ter tido nada restituído, ainda na miséria, ainda lutando para se reerguer, Jó fala assim: os meus olhos te conheciam, ou os meus ouvidos te conheciam, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim?
como Ele se manifestou para você, como Ele se manifestou para mim. Cada um de vocês tem um testemunho diferente. Se não tem, procuremos ter experiências reais e vívidas com Deus, porque Ele quer ter experiência com você, Ele quer ter experiência com a igreja, aleluia. É isso que nos molda, é isso que nos faz crescer e entender quem realmente Ele é. Quem Jesus é? Vamos pegar quem Jesus era, para os desconhecidos. Quem Jesus era, o que Ele significava, para quem estava fora do núcleo. Vamos pegar alguns personagens da Bíblia, que não fazia parte da turma de Jesus. Vamos começar com a mulher samaritana, que foi buscar água e topa com ele, encontra com ele. No final da conversa, no final da prosa, ela chega em Samaria e fala assim: encontrei um homem que diz ser o Cristo. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele é um profeta. Quem era Jesus? Para o soldado que teve a orelha cortada por Pedro. Vamos pegar uma outra testemunha, que não fazia parte. A mulher de Pilatos, que incomodada foi por um sonho, e fala com Pilatos: Pilatos, eu tive um sonho, e esse sonho me incomodou muito. Não mexa com esse justo. Não mexa com esse justo. Vamos pegar um outro personagem que talvez viu Jesus por pouco tempo, e eu particularmente acho que ele já conhecia Jesus, com certeza conhecia de ouvir falar, mas não era da turma que andava com Jesus. O ladrão na cruz. E aqui eu abro um parênteses para dizer quem era Jesus para esse cara. E até sobre a salvação na última hora, diferente de muitos, eu creio diferente. O ladrão foi perdoado pelas circunstâncias que eu vou discriminar a seguir. Ele testemunhou publicamente de quem Jesus era, coisa que os discípulos não fizeram, fugiram. Porque Jesus estava no meio e ele estava de um outro lado da cruz. Então ele não falou baixinho, entre lábios. Ele não falou sussurrando, concorda? Os dois estavam gritando, falando alto, porque tinha uma multidão abaixo. Esse ladrão, ele grita para o outro ouvir. E não foi somente ele que ouviu. Ele não falou sussurrando, eles não estavam próximos. Entre um ladrão e outro, tinha um mestre no meio. E ele grita: nós bem somos merecedores do que fizemos, mas este nenhum mal fez. Até aí tudo bem. Ele poderia considerar Jesus apenas como um inocente. O complemento vem depois. E eu acredito piamente que ele fala isso para todos ouvirem: Senhor, lembra de mim quando você entrar no teu reino. Ele não escondeu ou não ocultou os seus pecados. Ele não pediu para ir para o céu, mas ele sabia e ele reconheceu quem era aquele homem. Vamos pegar um outro personagem, o cego de Jericó. A multidão gritava. O que a multidão gritava? Jesus, o Nazareno, ou da Galileia. Somente o cego fala assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego enxergou mais do que a multidão. Vou tratar um outro personagem, um centurião,
que depois que Cristo entrega o seu Espírito para Deus, que tem movimento no céu, que a natureza reage, um do centurião romano fala assim para o outro: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Pessoas ocultas, que viveram algo diferente para esse homem. Vou citar mais um, não consegui. Por quê? Porque eu parei para ouvi-lo, e ninguém fala como esse homem. Meu irmão e minha irmã, na hora da dor ou na hora da dificuldade, ninguém fala para você como Jesus. Não tem palavra para você como a palavra que só você escuta e só você ouve. Porque se Deus usar alguém em profecia, ainda que seja Deus falando, mas é um homem que está transmitindo, sim ou não? Por isso que a Bíblia fala que você pode julgar, porque quem está transmitindo é um homem. Mas quando Deus fala com você, é diferente, é ou não é? É ou não é? Quando Deus fala com você é diferente. Quando você ouve o sussurrar da voz de Deus, quase audível no seu coração ou no seu ouvido, é diferente. Não tem nada que chegue perto disso. Quem era Jesus para a multidão? Quem era Jesus para alguns? Quem é Jesus para Paulo? Quem é Jesus para Estevão? Homens sofridos, morreram com mortes atrozes, mas eles sabiam e tinham a certeza de quem Jesus era. Eles tinham a convicção de quem esse homem era. Eu vou pegar só um exemplo de Estevão, um jovem de aproximadamente 16 a 17 anos, que foi morto a pedradas. Mas se tem outro caso desse, pode ser depois, mas que tenha registro, somente um viu Jesus antes do Espírito sair do corpo dele. Somente Estevão viu o Filho do Homem glorificado antes da morte. Porque a Bíblia fala que enquanto Estevão era apedrejado, ele não sentiu as dores da pedrada, e nem o olhar dele temeu as pedradas que vinham na sua direção. Mas a Bíblia fala que olhando para o céu, ele viu o Filho do Homem à direita do Pai a lhe esperar. Jesus, ainda que eu diga que eu sou não explica, e eu concluo dizendo que Jesus é inexplicável. Eu não consigo ter adjetivos para explicá-lo, mas eu consigo afirmar que Ele é maior do que a nossa filosofia, que Ele é maior do que os nossos pensamentos, que Ele é maior do que tudo aquilo que pensamos. Mas eu posso afirmar em algumas palavras o que Ele é ou o que Ele representa. Aleluia! Ele representa o sorriso no dia da angústia. Ele representa aquele que vai enxugar as lágrimas depois de uma longa noite de choro. Ele representa a travessia de um mar de tempestade, de um mar de problemas, sem se queimar ou sem se afogar nos problemas. Ele representa a força que fecha a boca do leão. Ele representa, ou ele significa, que no dia da sua maior aflição, Ele vai estar presente, ou Ele vai estar junto de você. Ainda que você não sinta por algum momento, mas a gente tem a certeza absoluta
que mesmo que a gente esqueça dele por algum instante, ele jamais esquece dos seus filhos, ele jamais esquece dos seus, e sempre está pronto a buscar e a reerguer novamente quem quer que seja, assim como ele fez com Pedro, assim como ele fez com os discípulos, assim como ele curou, assim como ele fez milagres, assim como ele salva, assim como ele cura, assim como ele quer levar para o céu. É essa figura que ele representa, para aliviar as nossas dores. Mas muito mais do que isso, a nossa esperança não é só essa. Isso é só um alívio para a nossa caminhada. Mas o que Jesus deseja, não somente realizar milagres, isso é consequência do segui-lo. Não somente fechar a boca do leão, isso é consequência de cair na cova. Não somente de não ser queimado pelo fogo, isso é consequência de cair na fornalha. Mas o que Deus não abre mão, é do seu nome, do meu nome continuar escrito no livro da vida. Porque só há uma condição que o céu se alegra: quando um pecador se arrepende. Por isso que a Bíblia fala que Deus tem prazer, olha, parece mórbido, que Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque Ele sabe que a pessoa se livrou de um potencial terreno de se contaminar, e foi para junto dele. Sabe o que Deus pede de nós nesses últimos dias? Estreitem os relacionamentos, estreitem a sua comunhão comigo, porque o que eu tenho para a igreja, o que eu tenho para vocês, é algo sobrenatural. Não é só profecias, não é só milagres, mas é o viver cotidiano e diário com Deus, é a certeza que na hora da maior angústia e maior aflição, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Na hora da luta, na hora da aflição, na hora do desespero, muitas vezes é só nesses momentos que você vai saber ou entender um pouquinho de quem Ele é. É na hora que tudo falha, é na hora que tudo se acaba, é na hora que todas as esperanças ruem, caem por terra. É nessas horas que Ele se levanta, não para a igreja de Laodiceia, mas para a igreja de Esmirna, que era perseguida, que enfrentava leões, cobras e impérios e perseguições. É nessas horas que Ele aparece, aleluia, não para tirar a fome do leão, mas para fechar a boca do leão, aleluia. Não espere que Deus tire a fome do teu inimigo, mas espere que Ele feche a boca do teu inimigo, para você não ser tragado pelas tragédias da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem dizeis que eu sou? Quem é Ele para você? Quem Jesus é para você? Ele é aquele que cura? Ele é, mas Ele é mais do que isso. Sabe, eu acho que eu já contei aqui. Eu vi uma entrevista de uma atriz famosa, bem sucedida, rica, bonita, enfim, aparentemente nada lhe falta. E ela fala sobre o vazio, um pouco sobre o vazio existencial. Eu já assisti outros também que falaram sobre isso, vazio existencial. Dia desse eu estava comentando, não lembro com quem, se era com meu irmão ou com alguma outra pessoa, de pessoas que a gente conheceu, de uma irmã que partiu agora há pouco para o Senhor, que a gente conhecia bem, a Marcilene conhecia bem, arrumada para ir para a ceia. Ela não chegou a cear aqui, mas ela já foi direto cear com o Senhor. E conversando com essas pessoas simples, humildes, não que precise ser isso para ter comunhão com Deus, mas com os antigos, com os nossos pais na fé, pode ter certeza que eles nunca tiveram vazios existenciais, porque quase todos os dias estavam de joelhos dobrados, falando com Deus. Os nossos pais, os meus pais, os pais de muitos aqui,
quase todos os dias estavam de joelhos dobrados, falando com Deus. Às vezes sem nada para comer em casa, mas tinham a certeza de que a comida ia chegar. Às vezes sem nada para fazer, mas sabia que Jesus estava lá. Você já entrou em casa de alguém, pastor Pablo, simples, mas você entra lá dentro e você se sente bem? Como é que você explica isso? Eu já entrei em casa de gente bacana, mas dava vontade de sair voado. Já aconteceu isso com você, pastora? Por quê? Pergunta para essa pessoa simples e humilde se ela sentia algum vazio existencial. Eu já conversei com algumas pessoas assim, e de uma dessas pessoas eu nunca me esqueço. Ela não sentia vazio, ela só sentia uma coisa: eu quero ver o meu Senhor, eu desejo ver o meu Senhor. Sabe quando Jesus se apresenta por completo? É quando as coisas daqui não fazem mais diferença. É quando a nossa maior esperança não são conquistas, porque isso passa. O primeiro carro que eu comprei, eu tive mais emoção do que o último. E o último que eu comprei é 10 vezes ou muitas vezes melhor. Adquirir as coisas é muito bom, mas chega num ponto que limita, não faz mais sentido. Mas existem coisas que não superam, que é a presença de Deus bem pertinho da gente, que é a presença do Senhor bem pertinho de você, aleluia, que é a presença dele no teu quarto, aleluia. É quando você tem a certeza de que o Salmo 91 se aplica na tua vida: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a minha rocha, Ele é o meu escudo, Ele é a minha salvação. Eu não temerei o que me possa fazer o homem, porque nada disso mais me importa. Aleluia, aleluia. E a certeza de que a gente pode ter tudo, mas sem Jesus a gente não tem nada. Aleluia, 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 aleluia. Nada é igual ao seu de experiências vividas com Deus, e que eu tenho saudade também, tá, irmãos? De viver, porque Deus é simples, complexo somos nós. Às vezes a gente procura palavras miraculosas, uma pregação bem elaborada, palavras bonitas, e às vezes Deus está presente no simples, no dia a dia, no partir do pão, que é algo mais simples do que isso, Pablo. Não é num grande evento, não é numa grande conferência, ainda que ele possa estar, mas sabe, os discípulos perceberam quem estava à mesa, foi no partir do pão, que é algo mais simples do que isso, Felipe. Era ali que ele estava. Aí um fala para o outro: cara, o coração seu não ardeu quando ele dava graças? Fala: o meu ardeu, e o seu? Ele estava aqui. Ou como o próprio Jacó, quando Deus fala para ele: eu sou o Deus de Betel, e ele fala assim: quão terrível é esse lugar. Às vezes Deus está no mais simples, irmãos, e a gente espera ver Ele em coisas miraculosas e não vai ver. Às vezes Deus está no simples, às vezes Ele está na voz da criança do seu lado, às vezes Ele está no vento que está soprando no teu ouvido, aleluia. Às vezes Ele está no som baixo no seu carro, às vezes Ele está do teu lado e você não está percebendo, ou eu não estou percebendo. Às vezes Ele está onde você menos pensa. É lá que Ele está, e é lá que Ele se revela. Aleluia, aleluia, aleluia. Vazios existenciais existem para filósofos, até para grandes pastores, mas não existe para a irmãzinha ou para o irmãozinho que tem vida dedicada e de oração. Existem problemas, enfermidades, doenças, existem, mas vazio existencial não.
porque aquele que completa todas as coisas e sempre esteve presente. Aleluia, 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 aleluia. Deus é Deus de milagres e de maravilhas. Aquele que não deixa faltar. Eu citei aqui o Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é morar. Mas esconderijo não é moradia. Esconderijo não é moradia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí vem o restante: não temerei setas, mortandade que assola ao meio-dia. Aí eu fui pensar, por que não tem isso no Salmo? Acho que é mortandade mesmo que assola ao meio-dia, não é isso? E nem seta que voe de dia, e nem peste à noite, ou o contrário. Mas não tem ao meio-dia? Por que ao meio-dia? Meio-dia, irmão, a sombra, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Que sombra que tem ao meio-dia? Qual que é o menor ângulo de sombra que você tem para descansar? Quando você vê um prédio ou uma pessoa que projeta uma sombra, quanto mais perto dele você estiver, mais sombra você tem, sim ou não? Mas quando chega meio-dia, que sombra que você tem? Onde é que você vai estar? É nesse dia que a sequência do texto fala: no esconderijo do Altíssimo, eu te esconderei do inimigo. Porque o inimigo, ainda que eu não saiba direito quem ele é, pode ter certeza, gente, o inimigo sabe muito bem quem ele é. O diabo sabe quem ele é, os demônios também sabem. Porque no meio-dia, ainda que não tenha sombra, você vai estar guardado. Só que quanto mais você afasta do seu ponto de origem, menos sombra você tem, ou menos protegido você está. Porque a sombra está projetando aqui, ela vai diminuindo até zerar. Mas quanto mais próximo eu estou, mais protegido eu estou. Quanto mais perto, mais proteção. E quando chega ao meio-dia, que não tem sombra ou a projeção é mínima, eu me junto com Ele, eu me torno um com Ele, aleluia. E aí o inimigo não me toca, foi o que ele fez com Jó: pega tudo, menos ele. Por quê? Porque a peste que assola ao meio-dia não vai atingir o meu servo Jó, porque ele não está guardado por mim, ele está juntinho de mim, aleluia. E é isso que às vezes Deus faz conosco, é isso que às vezes Deus faz com nossos filhos, é isso que Deus já fez por você, aleluia, aleluia. Meu pai, né, acho que eu já até contei esse testemunho aqui. A minha irmã teve um determinado momento que ela teve uma crise de bronquite muito forte, asma e outros males, e ela foi praticamente desenganada. E a gente morava na roça, e meu pai estava construindo a casa dos meus pais aqui no bairro Progresso, há 40 anos atrás, mais do que isso, uns 45 anos atrás. E minha mãe tinha acabado de levar a minha irmã no médico, enfim, foi mandada para casa, como outros testemunhos têm aqui parecidos com isso. Minha mãe já tinha perdido 3 filhos. E meu pai, né, na velhice dele, mas ele já conta que nesse dia ele parou onde é a Praça Chiquinha Velar, sentou no meio-fio e começou a chorar. Porque ele fala: Senhor, eu já perdi 3 filhos. Eu não sou capaz de cuidar do meu, eu sou falho. Eu falhei.
porque eu estou perdendo mais uma filha. Pegou a bicicletinha dele, andou os 18 quilômetros, chegou lá em casa, minha irmã estava curada, estava bem. Eu te guardo no dia, no esconderijo do Altíssimo. Eu vou contar uma coisa aqui, minha, particular, que eu nunca contei para ninguém, nem para minha esposa, nem para os meus pais. Só eu e Deus que sabemos disso até hoje, mas não tem problema nenhum em falar. No início da minha adolescência, eu me batizei com 13 anos de idade. Lembram quando essa avenida norte-sul aqui, alguns aqui devem lembrar, nem todos obviamente não vão lembrar. Era escura e cheia de mato, perto do colégio em Andrade, ali era um matagal. E eu ia nas Nações Unidas, na Assembleia de Deus, muitas vezes eu ia a pé. 13 anos, 12 para 13 anos de idade, eu ia a pé. E numa dessas voltas eu estava voltando a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar a lotação. Descendo esse caminho aqui da Antônio Olinto, no meio do caminho para um cara de moto e me dá carona. Eu já tinha visto essa pessoa pelo bairro umas 2 vezes, um homem alto, forte, e eu ainda todo molequinho, não tive nem coragem para dizer não. Não, estou indo lá, você mora onde? Não, eu vou para o lado de lá, me deu carona. E eu montei na moto. E sabe quando você monta na moto e bate o arrependimento? Ainda de criança para adolescente, ainda bobinho. Não deveria ter feito isso, mas eu estava com a Bíblia do lado. E eu sabia de onde eu estava vindo. Esse camarada, ao invés de ir para a Rua Equador, ele entra por outro caminho. Vai em direção a um matagal. E eu percebi alguma coisa, ele me falou algo, e no meu coração eu só falei, Deus, me tira daqui. Me tira daqui. O Senhor sabe de onde eu estou vindo. Me tira daqui. Esse homem fala mais alguma outra coisa, tenta virar. E eu só falei com Deus, me tira daqui. Do nada, esse homem vira a moto, sobe com essa moto. Alguém lembra aí do antigo friso forte? Para a moto, acho que é por ali. Para a moto e fala assim comigo, desce. Olha para mim por um tempo, e eu desci, pulei da moto, fiquei assim parado por um tempo. Não vou repetir aqui o que ele falou, porque não edifica. Ele falou algo bem grosseiro para a minha época. Olhou para mim como quem disse assim, o olhar dele, eu nunca me esqueci. Quem é você? Quem está junto com você? Só falou assim para mim, vai embora. E eu fui embora. Nunca disse isso para ninguém. Mas hoje, sabe o que eu sei e eu sinto? Porque Deus sabia de onde eu estava vindo. E eu sabia de onde eu estava vindo, e Deus sabia a intenção do meu coração. Porque no dia da angústia ou da sua maior fragilidade, o Senhor vai te guardar. No dia que você não tiver força para brigar com seu inimigo, Deus se levantará e pelejará por você. No dia que a tua força for pequena, aleluia, Deus não vai te deixar sozinho. Por isso que até hoje eu ensino para os meus filhos, no dia que alguém for tocar em você, e nem eu nem sua mãe estiver perto, só fala o seguinte, Jesus, me socorre, porque Ele vai estar lá, porque eu não posso estar, a Marcilene não pode estar, os tios não podem estar, mas Ele vai estar, aleluia, aleluia. Eu falo isso para Samuel, e eu falo isso para Maria Laura. Se alguém encostar em vocês, fala de quem vocês é do papai e da mamãe. Antes disso, você pertence a Ele. E uma vez que eu seja dele, ainda que eu não seja perfeito, mas eu sou dele, então nada me toca. Aleluia. E a mesma palavra eu tenho para você. Jesus, aleluia, não vai permitir que o inimigo te toque, porque Ele é tudo para você, Ele é tudo para mim, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é aquele que pode todas as coisas, como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Aleluia.
comentar algum tempo depois, esse mesmo personagem que eu estava citando, trabalhava num açougue. Se não me engano, algum tempo depois ele foi preso por pedofilia. Mas uma coisa eu afirmo para vocês: para aquele que está guardado no esconderijo do Altíssimo, não tem arma que dispare, não tem tremor de terra que te engula, não tem leão que te devore, e não tem fogo que te queime. Aleluia, porque Jesus é inexplicável. Mas uma coisa eu só sei que eu posso te afirmar: Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que você precisa. Ainda que não aconteça milagres, ainda que não aconteça profecias, ainda que não aconteça nada, mas a presença dEle é mais do que suficiente. A presença dEle é mais do que suficiente para te fazer erguer, caminhar até chegar aos céus, até chegar aos céus, até chegar aos céus, porque é lá o nosso descanso. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se coloquem de pé. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor Pablo, eu quero chamar você aqui à frente. Ainda que você chegou aqui desanimado, ainda que você não tenha definição para quem Ele é, não precisa ter. Você só precisa crer. Ainda que você não saiba nem mesmo por que você veio aqui. Como eu confesso que eu nem esperava essa oportunidade por esses dias. Mas uma coisa eu sei, eu estou aprendendo ainda a saber e a definir quem Jesus é na minha vida. Porque durante algum tempo eu achei que eu o conhecia, mas eu percebi que eu não o conheço o suficiente. Mas eu sei que Ele é o Deus de milagres, que te protege. Vem aqui à frente que nós vamos juntar, unir, reunir e orar. Ainda que você não tenha motivos para pedir, mas você que tem motivo para agradecer, vem aqui à frente para agradecer. Porque é na hora da gratidão que o milagre acontece. Você tem motivo para agradecer? Então venha. Eu creio em Ti. Tem motivo para agradecer? Venha. Ah, Senhor, eu ainda não tenho. Agradeça, porque pela fé o milagre vai chegar. Aleluia. A tua família vai ser restaurada. O teu filho e a tua filha está guardado, está guardada. Não é pela tua força e nem pelas tuas palavras, mas é pelo poder de Deus. E contra o poder de Deus, meu irmão, não tem Faraó, não tem Herodes, não tem Pilatos e não tem demônio que resista.